Dando continuidade às questões de agrotóxicos, vamos a essa questão também de plantas daninhas, que diz: controle de plantas daninhas tem por objetivos evitar perdas da quantidade e na qualidade dos produtos vegetais, facilitar a colheita e reduzir a infestação de um ano para o outro. Para tanto, podem ser utilizados métodos de controle preventivo, cultural, mecânico, físico, biológico e químico. Nessa perspectiva, analise as acessões a seguir. Bom, só para fazer um repeteco, né? Lembrar aí da disciplina de manejo integrado de planta daninha. O controle preventivo, na verdade, ele é um manejo, né? Não chega a ser um controle. O objetivo dele é evitar a entrada da planta daninha em determinada área. E aí você pode, por exemplo, fazer limpeza de máquinas agrícolas, quarentena de animais, né? Você vai adquirir animais de outra propriedade, pode vir aderido ao pelo sementes de plantas daninhas, pode também ter a questão de vir dentro dele, né? Limpeza de canais de irrigação, né? Para evitar a hidrossemeadura, aquisição de sementes com elevada pureza, para evitar a entrada de plantas daninhas na área. O controle cultural é o controle onde tu favorece a cultura, né? Adubação, o espaçamento entre uma planta e outra. Se eu aumentar a população de plantas, eu vou diminuir a incidência de luz na entrelinha, então vai diminuir a quantidade de planta daninha. Também faz parte do controle cultural calagem, né? Favorecer a cultura. Tudo que a gente favorecer a cultura é dita como controle cultural. Controle mecânico é corte da planta, né? Arado, grade, terçado, roçadeira, tudo isso entra no controle mecânico. No entanto, lembre-se que o controle mecânico, quando provoca o corte de plantas daninhas de propagação vegetativa, não é muito eficiente, porque se você corta algo que se propaga por via vegetativa, você está multiplicando a planta, tá? Então é muito indicado o controle mecânico no período seco, ou então no chuvoso, integrado com outros métodos de controle. Temos o controle físico, que pode ser o fogo, inundação, cobertura do solo, né? Ou com palhada, ou com material de plástico, tá? Temos o controle biológico, onde a gente utiliza algum agente biológico para controle de planta daninha. Nós temos alguns insetos que fazem isso, temos fungos, bactérias, peixe, por exemplo, carpa-capim, se alimenta de plantas daninhas aquáticas no cultivo de arroz. E o químico, tá? Que é o mais complicado deles por ser perigoso, ok? Mas o controle químico é um dos mais utilizados pela facilidade na questão de... não é fácil trabalhar com ele, mas sim, ele é muito mais eficiente em um menor tempo, né? Então exige uma menor quantidade de mão de obra, vai ter menos custo e tudo mais. Só que tem alguns problemas, né? Um deles é a resistência de planta daninha, que a gente vai ver agora. As acessões que ele fala aqui, a primeira seção é: no que se refere ao controle químico, o aparecimento da resistência é definido como uma mudança de comportamento desenvolvida em uma população de plantas daninhas à capacidade letal de um determinado herbicida induzido pela ação do homem. Ok. Vamos ler a próxima. Porque, sempre quando vocês forem ler essas questões aqui, leia tudo isso com o conectivo. Porque o uso repetitivo de um mesmo herbicida ou de herbicidas diferentes que apresentam o mesmo mecanismo de ação atua na seleção de plantas de biótipos resistentes já existentes na população. Sim, realmente a resistência de plantas daninhas é induzida pela ação do homem porque utiliza repetidas vezes uma molécula de herbicida ou
herbicidas diferentes com o mesmo mecanismo de ação, tá? Então, vamos falar aqui como é que aparece planta daninha resistente, né? Isso vale também para pragas, inseto pragas, tá? Se você utiliza, né? Isso aqui, por exemplo, seria uma área no ano 1 da lavoura, todas essas bolinhas aqui cheias são plantas suscetíveis à molécula que você está usando, e tem duas plantinhas que são resistentes. Aí você utiliza, né, o herbicida aqui, a molécula do herbicida, tá? No ano 2, eu tenho novamente plantas suscetíveis do banco de semente, e eu tenho plantas resistentes que foram oriundas do cruzamento dessas aqui, tá? Então eu aplico novamente a mesma molécula aqui, eu vou matar as plantas daninhas suscetíveis e vou deixar as resistentes, que vão se multiplicando a cada ano, tá? Até o momento onde você tem uma quantidade muito grande de plantas daninhas resistentes. O caso clássico de resistência à planta daninha é a buva. A buva hoje tem resistência ao glifosato. Isso é um grande problema porque a maioria dos cultivos que nós temos hoje são transgênicos resistentes ao glifosato. E isso fez também com que houvesse uma maior pressão de seleção, né? Como houve as moléculas agora ficaram mais simples, né? A questão de usar apenas uma molécula, que é o caso do glifosato, em plantios transgênicos, faz com que haja uma maior pressão de seleção de plantas daninhas. Tá? Então, a respeito das acessões, assinale a opção correta. Nós temos que na letra A, as duas acessões são proposições verdadeiras, sim, elas são verdadeiras. E a segunda é uma justificativa da primeira, aqui na letra A, e é exatamente isso, né? Então, o controle químico, o aparecimento da resistência é definido como uma mudança de comportamento desenvolvida por uma população de plantas, a capacidade letal de um determinado herbicida induzida pelo homem, porque o uso repetitivo de um mesmo herbicida ou de herbicidas de mesmo mecanismo de ação atua na seleção de biótipos resistentes. Então, nós temos que a letra A é a opção verdadeira aqui. Então, lembrem-se que resistência de plantas daninhas é um tema muito recorrente no ENAD. A questão 29 do ENAD 2013 vai falar sobre tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Então, vamos ler aqui. O principal objetivo da tecnologia de aplicação de agrotóxicos é colocar a quantidade certa de ingrediente ativo no alvo, com a máxima eficiência e de maneira econômica, afetando o mínimo possível o ambiente. Perde-se, porém, boa parte dos agrotóxicos aplicados no campo. Estima-se que 90% dos produtos aplicados não atingem o alvo, dissipam-se no ambiente e acabam em reservatórios de água e principalmente no solo. Então, ele não falou aqui, mas o que está escrito aqui, essa perda de 90% dos produtos basicamente deriva. É a gotinha que sai do pulverizador e não se deposita no alvo. Alvo, para lembrar, o meu alvo vai ser a praga, né? A praga inseto ou praga doença, um fungo, uma bactéria ou uma planta daninha, um ácaro, tudo isso é alvo. Bom, então vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Só vamos ler um pouquinho aqui para entender as explicações. Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir. Na afirmação 1, a correta aplicação de agrotóxicos utilizando-se pulverizadores de barra tratorizados somente é possível quando se dispõe de pontas de pulverização que propiciem distribuição satisfatória, espectro de gotas uniforme e de tamanho adequado. Vamos falar sobre isso aqui. Na seção 2, uma aplicação eficiente de inseticidas requer cobertura adequada da superfície alvo, o que é obtido com gotas de tamanho grande. Vamos falar sobre isso aqui também. A terceira, entre as diferentes técnicas de aplicação de agrotóxicos, as que se baseiam na pulverização são as mais difundidas, devido à flexibilidade que oferecem
em diferentes situações. Bom, só para entender o que é deriva, aqui está bem claro, tá? Aqui a gente tem o mesmo pulverizador, em cima as gotinhas que estão indo embora, que não estão atingindo o alvo, que está possivelmente aqui no solo, né? E isso daqui é perda por deriva, o que causa contaminação ambiental. Quanto menor o tamanho da gota que sai daqui, maior vai ser a deriva. Então nós temos aqui, ó, mancha de gotas fina, média e grossa. Gotas finas têm maior propensão à deriva do que gotas grossas. Quanto maior o tamanho da gota, menor vai ser a deriva. No entanto, quanto menor o tamanho da gota, maior vai ser a cobertura do alvo. Lembrem-se disso. Então, se eu quero acertar alguma coisa pequena ou que se movimente muito, por exemplo, um fungo é pequeno, ou um inseto voador que se movimenta muito, é melhor que eu tenha várias gotinhas, ao invés de gotas grandes que cobrem pouco o alvo. E aqui eu tenho uma barra de pulverização, e aqui eu tenho o perfil de distribuição do produto no alvo. Então dá para observar aqui que esse azul aqui seria a questão da água sendo pulverizada aqui, a cauda, né? Então quando eu tenho distribuição uniforme, a mesma dose que eu aplico no meio é a mesma dose que eu aplico nas laterais. Ou seja, se eu recomendo uma dose de 2 litros por hectare, está caindo a mesma dose de 2 litros na barra inteira. Se eu tenho perfil de distribuição desuniforme, como é o caso daqui, eu tenho lugares onde cai muito produto e lugares onde cai pouco produto. Onde cai muito, eu posso, por exemplo, perder a seletividade do herbicida para a planta daninha por uma dose maior e acabar matando a cultura. E aonde eu apliquei pouco, não vai matar a planta daninha ou a praga em si que eu estou me propondo a aplicar. Ok? Então, lendo aqui, nós temos que a primeira asserção é correta, né? Pulverizadores de barra tratorizados, quando se dispõe de pontas de pulverização que propiciem distribuição satisfatória, espectro de gotas uniforme e de tamanho adequado. Só voltando aqui, nós temos que na segunda fala que uma aplicação eficiente de inseticida requer cobertura adequada da superfície-alvo, correto, o que é obtido com gotas de tamanho grande. Então, essa é falsa. Por quê? Que eu tenho, por exemplo, uma gota de 400 micra, ou seja, uma gota grande, ela cobre essa proporção de alvo. Se eu pegar essa gota de 400 micra e dividir o volume dela, dividir o tamanho dela, eu vou aumentar o número de gotas. Se eu aumento o número de gotas, eu aumento a cobertura do alvo. Se eu pego de 200 e passo para 100, eu aumento ainda mais a cobertura do alvo. E se eu passo de 100 para 50, eu tenho uma maior possibilidade de acertar o alvo, ok? Eu tenho, na verdade, que o volume pulverizado é o mesmo. O que eu fiz foi diminuir, fragmentar mais o tamanho das gotas para que pudesse cobrir uma maior superfície de alvo. Então, essa é uma afirmação incorreta. E entre as diferentes técnicas de aplicação de agrotóxicos, as que se baseiam na pulverização são as mais difundidas devido à flexibilidade que oferecem. Sim, é verdadeira que nós temos que eu posso pulverizar a pulverização por meio hidráulico. Posso utilizar pulverizador costal, avião, helicóptero, autopropelido. Aqui, por exemplo, é um trem pulverizando. Eu posso utilizar de diversas maneiras, é muito versátil. Então, verdadeira, nós temos aqui a opção C como sendo a alternativa correta. A questão discursiva número 3 do ENAD 2016 fala sobre a lei de agrotóxicos que nós falamos no vídeo anterior de agrotóxicos, né?
Então, aqui ele diz que a Lei Federal 7.802 de 89 define agrotóxicos como produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos utilizados nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais. A finalidade é alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa dos seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento. Bom, a pergunta é: considerando esse contexto, explique o que é período de carência e comente sua importância na prevenção de prejuízos para a saúde pública diante da ampla utilização de agrotóxicos na agricultura. Bom, o que fala sobre carência especificamente, esse nome não existe na lei 7.802, mas ela é entendida como intervalo de segurança. Tá? Então, o intervalo de segurança, assim entendido, o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou a plantação do cultivo seguinte, conforme o caso. Então, nessa questão especificamente, você deve abordar que o produtor rural deve obedecer um período em que ele deve usar o agrotóxico e respeitar isso na venda, para que a pessoa que esteja comprando não tenha ali no produto resíduos de agrotóxicos, certo? E não havendo resíduos, vai ocorrer então uma menor possibilidade de intoxicação alimentar. Questão 9 do ENAD 2016 fala sobre agrotóxicos também. A utilização de agrotóxicos é um fator importante na manutenção de altas produtividades agrícolas. Por isso, o desenvolvimento e a aplicação desses produtos vem aumentando mundialmente. Entretanto, devem ser considerados os efeitos da aplicação dos agrotóxicos sobre o meio ambiente, pois muitos deles são poluidores ou contaminantes. Tá? Então, ele fala para analisar as afirmações nessas aqui. Tá? Durante a aplicação do agrotóxico, a utilização de EPI, que é o equipamento de proteção individual, varia de acordo com a classe toxicológica do produto aplicado. Vamos analisar daqui a pouquinho. Deve-se realizar a compra de agrotóxicos com a receita agronômica, verificar o prazo de validade, se a embalagem está em boas condições e se o rótulo e o lacre estão em perfeito estado. E, por último, a tríplice lavagem é obrigatória para as embalagens de inseticidas e opcional para as de fungicidas e herbicidas. Bom, classificação toxicológica, ela vai mudar ainda, tá? Há uma proposta de mudança do número de classificação toxicológica, tá? O verde vai ser eliminado e vão ser criadas outras categorias de classificação toxicológica. A classificação toxicológica diz respeito a quanto o produto é perigoso para o ser humano e para o meio ambiente. Em nada tem a ver com a questão de eficiência. Tá? Não existe agrotóxico vermelho mais eficiente do que o agrotóxico verde. Na verdade, a eficiência não é medida por classificação toxicológica, apenas qual é o mais perigoso, tá? É extremamente tóxico, ou o menos perigoso, se é pouco tóxico. Entre eles nós temos medianamente e altamente tóxico. Ok? Em qualquer categoria de classificação toxicológica, você deve obrigatoriamente usar EPI e recomendar o uso no receituário agronômico. Então não existe essa possibilidade de variar se é necessário ou não o uso de EPI. Ele é obrigatório. Aqui nós temos, na lei de agrotóxicos, que o empregador, o profissional responsável, prestador de serviço, que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, no caso, EPI, tá?
estará sujeito a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Sobre a questão de receituário, o artigo 13 relata aqui: a venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissional legalmente habilitado, né? Então, sim, tem que usar. A compra deve ser acompanhada de receituário agronômico. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, certo? Então, você não pode comprar um agrotóxico sem rótulo e bula. E falando sobre tríplice lavagem, se é opcional o uso para um agrotóxico ou outro, tá? Você deve fazer a tríplice lavagem das embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, independente se é inseticida, fungicida, herbicida, acaricida. Ok? Então, analisando as acessões, então nós temos que EPI independe da classe toxicológica, certo? Então, essa afirmação está equivocada. A segunda, que fala sobre realizar a compra de agrotóxicos com a receita agronômica e verificar prazo de validade, embalagem correta. E a terceira, que relata que a tríplice lavagem é obrigatória para embalagens de inseticidas e opcional para fungicidas e inseticidas. É falsa, a tríplice lavagem é obrigatória para qualquer tipo de agrotóxico de embalagem rígida, de formulações miscíveis em água e grânulos dispersíveis em água. Então nós temos que apenas a segunda está correta. Na questão 26, a questão aborda o tema herbicida. Considerando as diferentes épocas de aplicação de herbicidas, época de aplicação em pré-plantio incorporado, pré-emergente e pós-emergente, existem produtos que são mais ou menos afetados pelas características físicas do solo, as quais são fundamentais para a definição da dose do produto a ser utilizada. Sim, é verdade isso, tá? Então, dependendo do produto que você vai utilizar em um determinado solo, você vai ter que recomendar uma dose maior ou menor. Doses em pré-emergência, onde é direcionado o produto ao solo, geralmente a dose é maior do que se for aplicado um produto em pós-emergência. Ok? Por quê? Porque o herbicida vai chegar no solo, ele pode ser metabolizado por micro-organismo, ele pode ser lixiviado, ele pode ser carregado na superfície do solo. Então eu tenho que aumentar a dose para que ela efetivamente chegue até o meu alvo. Em pós-emergência é mais fácil, né, acertar o alvo, porque o alvo tem que estar presente com a parte aérea presente. Então eu necessito de doses menores. Os solos de textura arenosa, eu tenho que utilizar, por exemplo, herbicidas pré-emergentes numa dose menor. Tá? Se eu usar uma dose maior, ele pode lixiviar e pode contaminar lençol freático, pode contaminar cursos de água ou até mesmo a raiz da sua cultura. Logo, não é indicado doses maiores em solos de textura arenosa. Doses maiores eu utilizo em solos de textura média e textura pesada. Ok? Então, a letra A relata aqui: a dose de herbicidas pós-emergentes deve ser maior em solos argilosos do que em outros tipos de solos, devido à sua maior adsorção. Se eu vou aplicar um herbicida em pós-emergência, independe a característica do solo, pois o meu alvo é a folha. Logo, essa está errada. Na B, a dose de herbicidas pré-emergentes em pré-plantio incorporado é estabelecida de acordo com a textura do solo. Vou passar essa daqui porque essa é a correta. Vamos para C, tá? Daqui a pouco eu explico essa aqui para vocês. A letra C, a dose de herbicidas pré-emergentes deve ser maior em solos arenosos do que em outros tipos de solos devido às perdas por lixiviação.
É justamente por ser maior a perda por lixiviação que eu não posso aumentar a dose em solos arenosos. Eu tenho que reduzir. Isso aqui está incorreta. Na D, solos argilosos devem receber menor dose de herbicidas em pré-plantio incorporado do que outros tipos de solos para evitar fitotoxicidade. Pelo contrário, solos argilosos devem receber uma dose maior. Solos com maiores teores de matéria orgânica respondem como solos argilosos tanto para herbicidas pré-emergentes como para pós-emergentes. Não, tá, gente? O teor de matéria orgânica, ele pode, por exemplo, metabolizar o herbicida e solos argilosos podem, por exemplo, adsorver herbicida. Então, o comportamento é distinto. Tá? Errada. Nós temos que a opção correta é a letra B. Tá? A dose de herbicidas pré-emergentes em pré-plantio incorporado é estabelecida de acordo com a textura do solo. Se eu tenho solo de textura arenosa, eu uso uma dose menor. Solo de textura média e pesada, dose maior. Lembrar o que é pré e pós-emergência, né? Então aqui eu tenho aplicação em pré-emergência, o meu alvo é o solo. O meu alvo é o solo e depois que o herbicida chega no solo, ele vai entrar em contato com a plântula da planta daninha germinada e aí vai agir no sítio de ação. Pós-emergência são herbicidas que precisam que a parte aérea esteja para fora do solo para que assim possa ser absorvida e ter a sua ação. O pré-plantio incorporado, ele necessita, né, são moléculas de herbicida que não se movem muito no solo, logo precisam que haja a aplicação do herbicida e posteriormente haja uma incorporação do herbicida no solo para que ele chegue a camadas um pouco mais profundas, tá? Para entrar em contato com o sistema radicular das plântulas daninhas. Tá? Então, é feito então um revolvimento do solo para a incorporação do herbicida. A última questão fala sobre o glifosato. Tá? O glifosato, só para dar uma passada aí, é o herbicida mais utilizado do mundo hoje. Tá? A gente vai falar bastante sobre ele aqui. Então, o glifosato é um herbicida muito utilizado em todo o mundo e sua importância é reconhecida internacionalmente. Nos últimos anos, no entanto, problemas relacionados à resistência de plantas daninhas a esse herbicida revelam que está havendo falha no manejo. A constante discussão e avaliação desse produto no contexto mais amplo de resistência é conveniente, como forma de se preservar o uso sustentável dos herbicidas. Um artigo aqui do Dr. Gaziero. Bom, em relação a esse assunto e a resistência de plantas daninhas a herbicidas, avalie as afirmações a seguir. Vamos falar um pouco sobre o glifosato antes, tá? Bom, o glifosato é um herbicida de translocação sistêmica, tá? Então, ele se transloca na planta inteira, diferente do paraquat, que a gente falou lá no outro vídeo. A época de aplicação é em pós-emergência, ou seja, é necessário que haja a emergência das plantas daninhas, a folha, né, é a principal via de absorção do glifosato. Ele é inibidor da síntese de aminoácidos, tá, que é a EPS-PS. Ele é não seletivo, ou seja, ele mata tanto mono quanto dicotiledôneas, mata até a cultura, a não ser que a cultura seja transgênica, resistente a essa molécula. O grande motivo de ter muitas plantas daninhas resistentes à molécula glifosato é porque no cultivo transgênico você tem o uso repetido da mesma molécula. E isso faz com que haja uma pressão de seleção em biótipos resistentes de planta daninha ao herbicida. O residual no solo dele é ausente e o tempo de ação é acima de 7 dias.
Esse residual no solo ausente é o residual no solo da molécula herbicida. Ela se transforma, né, em outras moléculas. Tá? Não quer dizer que ele suma do ambiente. Tá? Então, é uma molécula que se transloca na planta, como a gente viu anteriormente. Então, eu não preciso cobrir muito o alvo se eu for usar a tecnologia de aplicação do glifosato. Eu posso usar gotas grossas, tá? Não preciso cobrir muito o alvo, assim eu evito deriva. Aqui nós temos que a aplicação dele é em pós-emergência, ou seja, é necessário que haja folha, tá, da planta daninha. No entanto, eu não vou matar a cultura se ela for resistente. Aqui nós temos, por exemplo, soja transgênica, resistente ao glifosato, tá? E aqui eu tenho soja convencional e alguma gramínea aqui convencional que recebeu a mesma dose, né, de glifosato. Vocês observaram que a transgênica, ela dá uma sofridinha, mas ela não morre, ok? Hoje, um dos problemas, e isso não está abordado na questão, é uma informação a mais para vocês, é o aparecimento de plantas daninhas comuns. O que são plantas daninhas comuns? São plantas, culturas, são plantas daninhas que não são melhoradas, que são melhoradas, na verdade. Ou seja, milho no meio de um plantio de soja, que é o exemplo que nós estamos observando aqui, tem milho no meio do plantio de soja. O milho é uma planta daninha. Tá? O milho aqui não morreu, por quê? Porque a soja é transgênica resistente ao glifosato e esse milho é transgênico resistente ao glifosato. Então, resíduos da última safra podem germinar aqui, né? Semeadeira, a colheitadeira, por exemplo, cai bastante grão no chão, tá? E isso pode favorecer aí o surgimento de plantas que a gente chama de planta tiguera, ok? E aqui eu tenho a foto do Dr. Disseu Gassen, tá? Soja, que foi a plataforma de corte, passou, né, colheu, a colheitadeira colheu, só que ficam algumas vagens por aqui que podem germinar no plantio sucessório. Por exemplo, se germinar soja no plantio de milho, né, é um problema a soja no plantio do milho, e aqui é um problema o milho no plantio da soja, mesmo porque as duas são resistentes a um mesmo herbicida. Ok? Então, como é que resolve esse problema? Tá? Se eu quero controlar soja no milho, eu posso usar a molécula Nicosulfuron ou atrazine. As duas matam soja. Tá? E o milho é seletivo. Tá? Aqui é uma formulação de mistura, Nicosulfuron mais atrazine. E se eu quero controlar, aqui o atrazine, né? Mata também soja, né? Aqui o milho. E se eu quero controlar milho no meio da soja, eu uso qualquer inibidor da ACCase. Tá? É um herbicida que somente mata gramíneas. Tá? É só gramínea, só a família Poácea. Ok? Como é que eu evito resistência de planta daninha a herbicida? Eu tenho algumas ferramentas, tá? Algumas ações de manejo. Por exemplo, limitar aplicações de um mesmo herbicida. Então, é bom que eu use, tá, herbicidas com moléculas de mecanismo de ação diferente. Usar herbicidas com menor pressão de seleção. Essa pressão de seleção é exatamente o residual e a eficiência dele, ou seja, se fica ainda resíduo do herbicida no ambiente, ele vai continuar fazendo pressão de seleção, mesmo após a aplicação. Fazer rotação de culturas. Se você rotaciona a cultura, você rotaciona também método de controle de planta daninha. Rotaciona herbicida, por exemplo. Utilizar outros métodos de controle, tá? Como, por exemplo, controle mecânico. Controlar plantas resistentes antes da floração, não só plantas resistentes, como qualquer planta daninha antes da floração, para evitar que essa planta resistente propague os seus dissemínulos, né? Sementes, no caso. Monitoramento constante da área para verificar, após a aplicação, se tem alguma planta daninha
viva por lá, possivelmente é resistente. Utilizar herbicidas somente quando e onde realmente for necessário, como a última ferramenta. Utilizar herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Realizar aplicações sequenciais. Usar herbicidas de forma sequencial e associada com diferentes mecanismos de ação. E realizar a rotação de mecanismos de ação. Ok? E quando que eu vou controlar a planta daninha? Tá? Qual é a idade ideal para controlar a planta daninha com herbicida? Bom, muita gente acha que é a planta adulta, porque ela vai ter mais folha, ela vai interceptar mais herbicida e vai morrer mais fácil. Mas é exatamente o contrário. Eu tenho que controlar a planta daninha quando ela é jovem, pequena. Tá? Quanto menor a planta daninha, menor vai ser a dose que eu vou utilizar. A proteção da folha também é reduzida, então a absorção é facilitada na epiderme e eu não tenho fortes drenos ainda, que podem acabar levando a molécula do herbicida, se for sistêmica, para compartimentalização em estruturas que são dreno. E aí a planta pode acabar escapando do controle. Então, plantas daninhas, se estiverem grandes, o mecanismo, se você quiser usar herbicida, você deve primeiro fazer um controle mecânico para reduzir o tamanho da planta e na rebrota dessa planta, então usar o herbicida numa dose menor. Ok? Planta daninha florada não resolve aplicar herbicida. Tá? Planta daninha adulta, o remédio não é o uso de herbicida. Bom, de posse dessas informações, a gente pode agora responder aqui as afirmações. Tá? A primeira dele. Uma estratégia para a redução do problema de resistência de plantas daninhas é fazer a rotação de herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Sim, é verdadeira essa, nós vimos nos slides anteriores. A aplicação de diferentes ingredientes ativos em associação é adequada para a redução de populações de plantas daninhas de difícil controle. Sim, também é verdadeira. Se eu aumento o número de ingredientes ativos com outros mecanismos de ação, eu aumento o espectro de controle. O controle, já adiantou aqui, né? O controle de capim amargoso, Adigitaria insulares, assim como de diversas outras plantas daninhas, deve ser feito preferencialmente com a planta adulta. Não, né? A gente tem que fazer o controle com a planta pequena ainda. E aí ele justifica que a área foliar é maior, que favorece a absorção foliar dos herbicidas. É incorreto isso, tá? Tem que ser planta jovem, não esqueçam disso. E o manejo de diversas plantas daninhas de difícil controle, como a buva, que é a Coniza bonariensis, requer o seu monitoramento constante e a busca de alternativas para evitar a produção de sementes. Sim, verdadeira. Ok? Então, gente, ficou longo o vídeo, mas a gente matou a questão agrotóxico. Tá? Lembrem-se sempre que agrotóxico pode também ser utilizado em área florestal, em área urbana, em área industrial. Tá? Por exemplo, aquela coleirinha de cachorro antipulga tem agrotóxico nela. Né? Aquele gel mata-barata, também aquilo é um agrotóxico, considerado um agrotóxico pelo Ministério da Agricultura. E a questão de mistura em tanque também é um tema novo, é recente, é de outubro de 2018. Então, as primeiras receitas agronômicas recomendando a mistura de tanque estão sendo realizadas já por meio da portaria número 40 do Ministério da Agricultura. Ok? Então, ficamos agora livres dos agrotóxicos e vamos abordar outros temas.